vocês compreenderem como que eu cheguei aqui, né? Para falar de FAP na atuação em psico-oncologia. Bom, eu fiz a minha especialização aqui no IBAC mesmo, em análise comportamental clínica, só que na faculdade eu já gostava muito da área de psicologia da saúde, então faz 5 anos que eu trabalho também como psicóloga hospitalar. E daí, atualmente, eu sou a psicóloga de referência aqui do Serviço de Cuidados Paliativos lá do Hospital de Base. Então, hoje eu fiquei bem satisfeita, estou muito feliz de trazer esse tema para vocês, que é a junção das duas coisas, né? A análise do comportamento e a atuação em psicologia da saúde hospitalar, especificamente no contexto da psico-oncologia. Então, para começar, a gente tem que entender, né, que contexto é esse. Psicologia da saúde é uma área dentro da psicologia, no final da década de 70 que essa área se estabilizou, e a caracterização da psicologia da saúde, por que teve que surgir psicologia da saúde, qual que é a diferença da psicologia da saúde para outras áreas dentro da psicologia? A psicologia da saúde surgiu como uma necessidade a partir da mudança do conceito de saúde. Então, percebam que a gente saiu daquele modelo biomédico, né, de foco na doença, na parte física, e agora a gente tem um modelo biopsicossocial. Vocês já ouviram falar disso? Eu esqueci de perguntar se alguém trabalha na área da saúde hospitalar. Não? Então tá, então vou falar bastante sobre isso. Então, a gente hoje tem um modelo biopsicossocial, então a gente sai daquele foco só da parte física e a gente compreende que existem outros determinantes de saúde e doença. Esses determinantes envolvem aspectos sociais, psicológicos também, até mesmo espirituais. Então, a psicologia da saúde vem tentar compreender como variáveis psicológicas podem agir para a manutenção da saúde, para o desenvolvimento de doenças e os comportamentos associados. Então, a gente precisa considerar esses fatores culturais, psicológicos, sociais, na determinação da doença. E a psico-oncologia? Então, a gente tem dentro da psicologia da saúde uma área específica para abordar pacientes oncológicos, que é a psico-oncologia. Então, um campo interdisciplinar que estuda a influência de fatores psicológicos sobre o desenvolvimento, o tratamento e a reabilitação de pacientes com câncer. Quais seriam os objetivos principais da psicologia? A gente busca identificar que variáveis psicossociais e que contextos ambientais podem se beneficiar de uma intervenção psicológica, com o objetivo final sempre de auxiliar o paciente no processo de adaptação ao seu adoecimento. E quando eu falo adaptação ao adoecimento, do que eu estou falando? Alguém tem alguma ideia? Adaptação ao adoecimento, tem como se adaptar? A gente costuma dizer que o câncer, ele nunca vem sozinho. O câncer sempre traz muitas mudanças de ordem, tanto físicas, como eu já falei, mas também sociais, psicológicas. E aí a forma como cada pessoa vai se adaptar no aspecto cognitivo e comportamental a esse novo contexto vai variar dependendo de vários aspectos e de indivíduo para indivíduo. Mas aí, então, a gente tem várias propostas de acompanhamento do paciente. Eu vou falar basicamente do acompanhamento ambulatorial hoje de pacientes oncológicos. Nesse acompanhamento ambulatorial, quem pode se beneficiar? Então, no primeiro momento, qualquer paciente pode ser encaminhado para um acompanhamento psicológico e a gente vai focar naquelas pessoas que apresentem alterações emocionais ou psicossociais que podem interferir nessa adaptação ao adoecimento, como eu falei para vocês. E aí, a consequência disso é que a gente espera que ela apresente alguns resultados prejudiciais na perspectiva da qualidade de vida. Então, bom, a adaptação ao adoecimento seria, como é que a gente pode operacionalizar isso? Uma pessoa que tem relativo controle sobre tarefas adaptativas do adoecimento, ausência de desordem psicológica, relativamente, aí percebam que é relativamente pouco afeto negativo. Vocês acabaram de assistir uma palestra sobre a ACT, né? Então, o objetivo não é a gente controlar os pensamentos, os sentimentos, né? Não tem como a pessoa não sentir, mas relativamente pouco afeto negativo, que a pessoa apresente um funcionamento social e adequado dos papéis sociais e a percepção de qualidade de vida.
Então, alguns objetivos gerais da psico-oncologia seria prevenir transtornos psíquicos, promover comportamento ativo de autonomia do paciente durante seu tratamento, auxiliar na tomada de decisões durante o tratamento, auxiliar o paciente nessa adaptação psicológica a esse processo, construir junto com eles estratégias de enfrentamento que sejam funcionais, contribuir com o processo de comunicação, e quando eu falo comunicação, é comunicação do paciente com a equipe, paciente com seus familiares, com seus cuidadores. A gente vai buscar promover a adesão ao tratamento e, em última instância, a gente está falando sempre de qualidade de vida. A diferença é que a gente vai tratar o paciente como pessoa e a gente tira o foco da doença. Então, você não é o seu câncer, você é uma pessoa que está passando por um tratamento oncológico. Então, de que forma a psicologia pode contribuir para a qualidade de vida? Eu vou passar agora para vocês algumas demandas frequentemente observadas por quem procura um acompanhamento psicológico nesse contexto da oncologia. Então, vocês devem imaginar, um diagnóstico de câncer traz uma interrupção de metas, de objetivos, de rotina, de planos de vida. O paciente muitas vezes percebe uma perda da autonomia, então ele conseguia fazer coisas que ele não consegue mais fazer sem ajuda. Essa autonomia pode ser também no aspecto financeiro, de repente a pessoa precisa deixar de trabalhar, ou em questões mais práticas, mais simples, eu não consigo fazer o meu autocuidado sozinho, preciso de ajuda. E isso faz com que a pessoa tenha essa sensação de perda da identidade também. E aí, sentimentos são variados. Então, a pessoa pode descrever impotência, ansiedade, tristeza. Podem surgir dificuldades de relacionamentos com os cuidadores, com a família, isolamento social. E vem os questionamentos existenciais. Nossa, mas por que isso aconteceu comigo? Por que essa doença veio para mim? Por que aconteceu agora? Qual que é o sentido desse sofrimento que eu estou passando? O que eu quero daqui para frente? O que eu vou fazer da minha vida a partir desse momento em que eu tenho essa doença grave que ameaça a continuidade da minha vida? Medo pode ser de muita coisa. Então, eu sempre digo que é importante a gente perguntar, e a gente está disponível para ouvir. Porque pode ser que a pessoa diga, eu estou com muito medo. E aí a gente tem uma preconcepção. Medo de morrer pelo câncer foi a última coisa que eu coloquei aqui, o medo da morte, da finitude. Mas tem outros N medos que podem surgir nesse contexto. Então, eu tenho medo da degeneração do meu corpo. Ou seja, vão acontecer várias mudanças no meu corpo a partir dos tratamentos. Perda do cabelo, eu engordo, eu emagreço muito. Então, lembra que eu falei para vocês as questões envolvendo a autoimagem da pessoa. Tenho medo do isolamento. Ainda é muito frequente as pessoas falarem que sentem preconceito em relação ao diagnóstico de câncer. Então, a pessoa diz, olha, eu percebi que alguém na rua me olhou diferente, eu percebi que mudaram da calçada quando eu fui passar, que as pessoas não queriam comer na mesa comigo, que as pessoas acham que o câncer é contagioso, ou que eu sou uma pessoa muito ruim. Então, só quem é muito ruim que tem câncer, que tem mágoa, já ouviram isso? Essa pessoa guardou muita mágoa, então tem câncer, não perdoa. Então, é a questão cultural que a gente vai passar um pouco mais à frente. Eu posso ter medo do sofrimento, da dor. Eu compreendo que eu tenho essa doença, pode ser que seja uma doença que não tem cura, pode ser que eu não tenha medo de morrer, mas como que vai se dar esse processo? Como que vai ser a minha morte? Eu não quero sofrer, eu não quero sentir dor. E aí, por último, eu coloquei aí medo da morte, da finitude da vida. O que acontece depois daqui, né? Eu não tenho certeza. E falei um pouco da psico-oncologia, e aqui eu questiono, psico-oncologia e análise do comportamento? Não, me fala mais sobre isso. Por quê? A gente está acostumado na literatura da psicologia da saúde, tem muita coisa da abordagem psicanalítica, não sei se vocês já ouviram isso, tem muita coisa do cognitivo comportamental e a análise do comportamento. Falam sobre psicologia da saúde? Bem pouco. E FAP misturado com psico-oncologia. Eu acho que a gente pode trabalhar um pouco nisso para vocês verem que é possível juntar as duas coisas e trabalhar bem. Então, eu coloquei aqui
primeiro alguns aspectos apontados na literatura que podem influenciar as repercussões emocionais da doença. Então, primeiro ali era características de personalidade. Para a gente, na análise do comportamento, quando se fala em características de personalidade, eu vou pensar em padrões comportamentais, certo? Então, determinados padrões comportamentais podem influenciar de uma maneira ou outra o enfrentamento do adoecimento. Tem a história de vida. História de vida tem a ver com a análise do comportamento? Tudo, né? História de vida, a questão cultural, a qualidade da informação sobre a natureza do problema, da doença, do diagnóstico, do tratamento, e sobre que procedimentos serão realizados, e a forma como a instituição e a equipe recebem e respondem a essas demandas. Esse último aqui a gente pode falar em termos de consequências, né? Como que é a interação entre o paciente com aquela equipe? Como a equipe lida com os comportamentos do paciente? Então, o que eu quero passar para vocês é que sentimentos que eu falei de medo, de degeneração do corpo, medo da morte, impotência, ansiedade, tudo mais, os sentimentos não aparecem do nada. A gente tem muitas variáveis a se considerar para a gente compreender quando um paciente chega para você e fala sobre o medo da doença dele. Então, aqui, olha que honra, temos a Ana Karina na plateia, esse slide é baseado no trabalho dela. Então, por que nos comportamos da forma como nos comportamos? Essa é uma pergunta que a gente busca responder como psicólogos e analistas do comportamento. Então, na nossa área, na análise do comportamento, quais são palavras-chave, contingências ambientais? A ferramenta que nós utilizamos é a análise funcional. Então, a gente precisa analisar qual é a linha de base, vocês lembram da linha de base? Como é que é o comportamento, o repertório daquele indivíduo sem nenhuma intervenção? Como é que ele chega para você? A gente vai considerar fatores históricos e atuais na determinação do comportamento. E hoje em dia, na análise do comportamento, nas terapias comportamentais de terceira onda, principalmente, a gente está falando mais na implementação de repertório comportamental e menos de modificação do comportamento. Então, vocês lembram que na terapia comportamental clássica, a gente ia ficar focando em comportamentos problema, em comportamentos que deveriam ser modificados. E aqui a gente está falando da construção de repertórios. E lembram que isso tem tudo a ver com o que eu falei no início da aula, que a gente, como objetivos na psico-oncologia, a gente quer promover diversos tipos de comportamento, é a comunicação com a equipe, é a autonomia, é a tomada de decisão, são estratégias de enfrentamento. Então, por isso que eu digo que tem tudo a ver a forma como a gente trabalha na análise do comportamento, que é implementando o repertório comportamental. Então, a gente trabalha com multideterminação e selecionismo. A gente tem 3 níveis de variação e seleção. O nível filogenético, ontogenético e cultural. Então, no nível filogenético, por exemplo, a gente pode focar em que mudanças fisiológicas acontecem em função da doença, do tratamento, do câncer, em termos fisiológicos. O que eu posso observar naquele indivíduo? No nível ontogenético, lembra, eu vou focar na história de vida daquela pessoa especificamente. Então, como que aquele indivíduo lida com dores, com sofrimento? Como é que ele lidou com outras experiências de sofrimento ao longo da vida dele, com perdas que ele teve no passado? Como é que é a história dele de adoecimento? É a primeira vez que ele tem um diagnóstico do câncer ou já é uma recidiva do câncer? Ele tem história de câncer na família? Essas histórias foram histórias de cura ou não? Ele perdeu várias pessoas, vários amigos em decorrência do câncer. No nível cultural, a gente falou um pouco da dimensão simbólica. Vocês, o que vocês já ouviram sobre câncer? Na rua mesmo, ou na TV, o que a gente costuma ouvir falar sobre câncer? Tem gente que não fala nem a palavra, né? É CA. Ou então é aquela doença, aquele mal. Então, o que isso nos diz sobre a dimensão simbólica do câncer? O câncer está ligado a que conceitos? Pode falar, assim, o que vocês já ouviram? Câncer, morte, há uma sentença de morte, sofrimento. E aí, fora aqueles outros aspectos que eu falei para vocês, né? Às vezes o câncer é porque você foi uma pessoa ruim, nossa, você deve ter feito alguma coisa muito errada para merecer isso, você está pagando por alguma coisa que você fez.
Ou então, eu já ouvi assim, você só vai, se você tiver fé, você vai se curar. Então, isso aí é falta de fé. Você está passando por isso porque você é fraco. Então, imagine o tanto de questões simbólicas e culturais que tem envolvidas no câncer e a pessoa tem que lidar com isso. Então, sai do nível micro e vai para o nível da sociedade, o nível mais macro, né? Então, a gente precisa correr atrás de quais são definições de cuidados, de saúde, de doença, de morte para aquela pessoa. Então, dependendo da forma como a pessoa vê a morte, isso pode alterar drasticamente no enfrentamento do adoecimento. Quem tem uma concepção de morte como algo que faz parte da vida, algo é um processo natural, e aí isso iria acontecer, eu venho me preparando e tudo mais, é uma coisa. E quem tem a ideia de, não, nossa, uma coisa muito ruim, eu vou para o inferno, o que vai acontecer, eu não aceito isso agora. Tá vendo como pode mudar bastante a forma como a pessoa se comporta em relação à doença. A gente também precisa verificar quais são as expectativas sobre a assistência à saúde, qual que é o papel que eles atribuem ao profissional de saúde nesse momento. É o que vai salvar a minha vida, é o que vai estar junto comigo, me acompanhando no processo, ou ele tem que fazer da forma que eu quero que seja feito. E papéis de gênero, a gente pode pensar o que é o adoecimento de uma pessoa, da mãe, da família, que cuidava de todo mundo, o que é o adoecimento do pai de um filho do sexo masculino. Vocês imaginam alguma influência que pode ter do gênero? Quem que costuma, considerando as questões de gênero, né? Quem que usualmente tem o papel de cuidador? É o homem ou a mulher? Então, a mulher, né? Então, muitas vezes, se o homem adoece, a gente pensa, tem uma filha que vai cuidar, tem a esposa, a gente arruma alguém que vai cuidar. Se é uma mãe de família que adoece, muitas vezes a gente tem que lidar com isso. E aí ela ficou sem suporte, sem apoio. Pode ser que os filhos não cuidem ou que o marido abandone. A gente tem vários casos em que a gente tem que lidar com esse tipo de demanda. E eu coloquei aqui que a gente precisa tentar traduzir essas demandas, essas queixas que aparecem para a gente. Muitas vezes, dessas queixas que eu falei para vocês, que vêm com o diagnóstico do câncer, se a gente parar para pensar de uma maneira geral, a gente vai ver que muitas delas envolvem perdas. Estou falando o tempo todo de perdas com vocês. Pode ser a perda, primeira coisa, da saúde, né? Eu perdi minha saúde, por isso que eu estou passando por um novo processo aqui de tratamento, tem que ir médico, fazer exame, perdi minha saúde. Perdi minha autonomia, eu perdi papéis ocupacionais, né? Se eu era um trabalhador, eu era o arrimo da família, agora eu estou dependente. Eu cuidava dos meus filhos, agora eu preciso ser cuidada. Eu perdi a possibilidade de realizar planos que eu tinha. Então, eu estou falando de perdas. E na análise do comportamento, quando a gente fala de perdas, a gente pode se lembrar de contingências de extinção, por um lado, perda de reforçadores, às vezes temos a inserção de estímulos aversivos, e a gente precisa, então, quando a pessoa está nos falando dessas perdas que ela teve, traz essas queixas para a gente vai identificar como analistas do comportamento o que ele está me falando mesmo, é uma contingência de extinção, que estímulos aversivos estão aí inseridos, que estímulos reforçadores foram retirados, foram perdidos. Aí eu coloquei aqui para vocês estágios do luto, vocês já ouviram falar nisso? Então, a Elizabeth Kubler-Ross que propôs os estágios do luto, ela fez um trabalho belíssimo, um trabalho assim, bem pioneiro, com pacientes com doenças graves, terminais, e ela entrevistou esses pacientes. Ela tem um livro que se chama Sobre a Morte e o Morrer. Nesse livro, ela descreve o que ela percebeu do discurso desses pacientes. Só que aí tem essas 5 fases ou estágios do luto, que seria negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Só que a Elizabeth falou assim, nossa, se eu soubesse que iam usar dessa forma, eu nem tinha proposto. Por quê? A gente pensa, né, não, então tem que acontecer. Todo mundo tem que passar pelas 5 fases da mesma forma. E não foi por aí, não foi isso que ela disse. Ela observou o comportamento e o relato dos pacientes e ela identificou comportamento, a gente falando como analista do comportamento agora, ela identificou comportamentos que ela chamou
de negação, de raiva, barganha, depressão e aceitação, mas não quer dizer que todas as pessoas passam por todas essas fases e nem que tem que ser nessa ordem, tá bom? Mas é interessante, ela identificou classes de comportamento, talvez. E essas classes de comportamento, se a gente for olhar, quando a gente pensa de novo em contingências de extinção, a gente consegue observar tudo isso. Depois da extinção, a negação, a pessoa continua se comportando, né? Como se nada tivesse acontecido. Raiva, vocês já ouviram falar que depois, um dos efeitos da extinção são isso, instabilidade emocional. Então, são efeitos emocionais da extinção, com a perda dos reforçadores. Você sente raiva. Barganha, você vai lá, continua tentando ver, não, será que o estímulo está ali ainda? Será que que eu vou ter acesso a ele? Depressão, aí você se dá conta de que ele não está mais lá, você perdeu. E a aceitação pode ser que depois, aí é quando o rato volta para a linha de base, ele volta a se comportar da forma como ele se comportava antes, seria a aceitação. Dentro do nosso contexto com nossos pacientes, a gente pode observar algumas dessas reações emocionais, e a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Bom, e o que a FAP tem a ver com tudo isso? Eu não sei se todo mundo está familiarizado com o que é a proposta da FAP, eu vou falar rapidamente para vocês. Então, a FAP é um tipo de terapia comportamental, como eu disse, da terceira onda. Ela é baseada nos princípios da análise experimental do comportamento e tem como suporte o behaviorismo radical do Skinner. Então, qual que é um ponto central da FAP? Com certeza se vocês ouviram falar alguma coisa de FAP, vocês ouviram falar disso aqui, que o foco é na relação terapêutica. Então, a gente vai buscar, dentro da relação terapêutica, promover as mudanças que são importantes para o nosso cliente. Então, a gente precisa utilizar intervenções, procedimentos que vão favorecer a construção de uma relação terapêutica que seja profunda, tocante, intensa, genuína. Quais são alguns suportes teóricos da FAP? Então, tem aqui reforçamento, generalização, especificação de comportamentos clinicamente relevantes. Qual que é a ideia? A gente, um terapeuta FAP, ele vai buscar identificar na relação terapêutica, dentro do contexto terapêutico, comportamentos que sejam clinicamente relevantes. O que são comportamentos clinicamente relevantes? Eles ocorrem durante a sessão, na relação terapêutica. Eles são expressões das dificuldades do cliente, tanto das dificuldades como do progresso do cliente. Então, a gente vai buscar esses comportamentos, observar dentro da sessão e reforçar esses comportamentos à medida que eles ocorrem na relação terapêutica. Por quê? Reforçar. Por que seria importante reforçar ali na hora que eles acontecem? Bom. Para aumentar a frequência que o comportamento ocorre. E por que tem que ser necessariamente durante o encontro psicoterápico? Porque a magnitude da resposta é muito maior. É diferente de quando ocorre em um ambiente qualquer que o cliente esteja inserido. Quando ele tem essa relação profunda com esse terapeuta, é dele que é a maior magnitude desse reforço. Então, é até lógico, né? Nesse processo, que venha deste terapeuta o principal reforço. Isso. Então, o que a análise experimental do comportamento nos diz? É que quanto mais próximo no tempo e no espaço o reforçamento estiver daquela resposta, maior vai ser a intensidade daquele reforço, maior vai ser a resposta que a gente vai conseguir, entendeu? Então, em vez de eu ficar conversando com ele sobre o que acontece lá no ambiente natural, com a esposa, com o chefe e tudo mais, vai ser melhor que eu consiga evocar esses comportamentos dentro da sessão para que eu possa reforçar eles ali na hora que eles acontecem. E reforçar naturalmente. E aí a generalização, a minha expectativa é que à medida que eu reforce comportamentos-alvo, né, que são os CRBs2, que esse comportamento passe a integrar o repertório do cliente ali na relação terapêutica, que aconteça a generalização, que ele consiga, no ambiente natural dele também, começar a se comportar dessa mesma forma. Então, eu começo desenvolvendo esse repertório dentro da relação terapêutica para que ele consiga generalizar para o ambiente natural. Então, aqui eu falei para vocês os comportamentos clinicamente relevantes, eles podem ser de 3 tipos.
Os CRBs 1 são comportamentos, aqueles comportamentos dito problema, são a expressão da queixa do paciente acontecendo ali na relação terapêutica. Então, são comportamentos cuja frequência deve ser reduzida. Os CRBs 2 seriam os meus objetivos terapêuticos, os comportamentos-alvo, o que eu quero desenvolver naquele paciente. Então, são comportamentos cuja frequência deve ser aumentada. Se esse comportamento acontece no CRB2 dentro da relação terapêutica ali na sessão, o que eu vou fazer como terapeuta? Tenho que reforçar ali no momento que ele acontece. E os CRBs 3 seriam análises do comportamento feitas pelo próprio cliente. Isso significa que o cliente passa a conseguir identificar variáveis que são importantes, que fazem parte da determinação do seu comportamento, e ele consegue relatar isso para você, discriminar. Então, aqui na FAP, a gente vai focar na relação do cliente com o terapeuta. Dentro dessa relação, eu vou promover novas e mais efetivas formas para que o cliente se conecte e responda às outras pessoas, além do terapeuta. E, em última instância, eu vou correr atrás do alívio do estresse. Dentro dessa literatura da psicologia da saúde, vocês vão ouvir muito essa palavra de estresse. Vocês já ouviram? Então, de estresse, sim, significa o estresse negativo, falando de uma maneira bem básica, bem geral. E eu quero também promover relações que sejam mais próximas, mais íntimas, mais intensas desse paciente no seu ambiente natural também. Isso tudo a partir do que acontece na relação terapêutica. É fácil ou é difícil? O que vocês acham? Mais fácil do que parece. É bonito de ver, mas como é que faz na prática? Não é isso? É bem poético, eu acho, a FAP, né? Relações genuínas, intensas, tocantes e tudo mais. Mas aí pode ser que surja a dúvida do que vocês estão falando. Pode ser mais fácil do que parece, mas eu acho que, de uma maneira geral, as pessoas se perguntam, tá, como é que eu faço isso na hora que acontece ali, que eu tô com o paciente? Ela é a mais... O mínimo do que é ser psicólogo. Às vezes quer um entendimento técnico, mas às vezes a presença, só que genuíno. Nossa, achei muito legal isso que você falou, porque é como se a gente partisse do básico que a gente aprende do que é ser o psicólogo. Presença, palavra-chave, né? Além de análises funcionais, né? Que eu falei que é palavra-chave. Mas presença, essa sua presença genuína, a gente vai falar bastante sobre isso. Então, quando a gente se propõe a utilizar a FAP, em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que o terapeuta não é um agente neutro. Então, assim, acabou aquela história lá da faculdade, não, faz cara de paisagem e tudo mais. Não, o terapeuta, nem que você busque, você não vai ser um agente neutro, e nem a gente quer ser neutro. Na FAP é o contrário, né? A gente depende das nossas reações para modelar o comportamento do nosso paciente, certo? Então, o terapeuta não é um agente neutro. Se nós não somos neutros, cabe a nós começar a pensar nas nossas próprias características. Que características será que eu tenho que podem possivelmente evocar comportamentos clinicamente relevantes? Vocês já pararam para pensar nisso? Características de vocês, pessoais, que podem ser evocadores de CRBs? E aí, quando eu falo disso, pode ser coisas assim, relacionadas à aparência mesmo, à sua faixa etária, ao seu... a gente falou de gênero já. Pode ser características comportamentais mesmo, se você tem... Aqui, vou colocar os exemplos. Então, um terapeuta que seja mais falante, mais confrontador. Eu, no meu dia a dia... Eu não, porque eu não sou assim, mas finge que eu sou uma pessoa super falante, super confrontadora, questionadora, isso eu lá no meu ambiente natural, eu, a Flávia, sou desse jeito. E aí, querendo ou não, na hora que eu me coloco como terapeuta, eu não consigo colocar isso totalmente de lado. Em algum momento ou outro, eu vou ser falante com o meu paciente, com todos os meus pacientes, e aí, diante de um cliente com um padrão de passividade, isso pode evocar a inassertividade dele, sentimentos de intimidação.
E aí não tem problema, porque eu quero mesmo que esses comportamentos apareçam na relação terapêutica, porque eu vou trabalhá-los assim na medida que eles apareçam. Mas a importância dessa questão do autoconhecimento é que você esteja consciente na hora que você evoca esse tipo de comportamento. E por que você está evocando? Poxa, é porque eu tenho esse perfil. Então, à medida que eu me comporto assim como uma pessoa que é passiva, eu começo a observar os exemplos de comportamentos inassertivos ali acontecendo na relação terapêutica. Aí um outro exemplo, um terapeuta magro, vocês já pararam para pensar nisso? Uma amiga minha uma vez falou que ela estava indo para terapia e, entre outras questões que ela queria tratar na terapia, era uma dificuldade de emagrecimento, comportamento de compulsão alimentar. Ela chegou lá na terapia e a terapeuta era um pouquinho acima do peso. Aí ela falou, nossa, graças a Deus, porque se ela fosse magra, eu não ia ter coragem de falar, ela não ia entender. Então, um terapeuta magro pode evocar, assim, sentimentos de inveja, de retraimento. Você não vai entender meu problema. Há um cliente que está acima do peso, que chega lá na terapia querendo trabalhar essas questões. Então, são coisas que a gente pode nem passar pela nossa cabeça, mas acontece. Passa pelo do cliente. O importante é isso. Só que eu estou falando aqui desse contexto de psicologia da saúde, de pacientes oncológicos. Que características vocês acham que poderiam surgir num contexto como esse? Vem alguma coisa na cabeça de vocês? O que será que eu, que trabalho com psico-oncologia, deveria prestar atenção lá na minha atuação com os meus pacientes? Pessoal online, se quiser, pode digitar aí, tá bom? Então, vou dar o primeiro exemplo para vocês. É a terapeuta saudável. Então, assim, na verdade, a questão é que quando a pessoa vai no atendimento com você, você não está fazendo tratamento oncológico, e ele está. E pode ser que isso evoque diversos tipos de comportamento. Eu vou dar um exemplo de uma paciente que chegou e aí eu falei esse estímulo verbal simples. E aí, fulana, como é que você está? Como é que você acha que eu tô? Não, você não imagina, né? Você não sabe o que é ter um tumor na cabeça. Então, peça a Deus para você nunca ter um tumor na cabeça e saber que você vai morrer. Você não quer nunca saber como é que eu tô sentindo. E ela falou isso com muita raiva naquele momento. E aí, eu fiquei assim, imagina, tipo assim, é só por eu existir ali naquele momento, né? E eu perguntei, como é que você tá? Como é que eu tô? Você quer saber? Uhum. Fala mais assim. Mais raivosa desse jeito. Eu sempre brinco, eu faço, espero 2 segundos, dou um delay e questiono na medida do possível. Até para dar um ar de que você está se cuidando. Uhum. Você pode não ter o produto disso imediatamente, né? Uhum. Mas é um processo. Que aí a gente já toma o cuidado de não falar assim, tudo bem, fulano? Eu não perguntei se tudo bem. Muito vago. Né? Porque provavelmente não está tudo bem, né? Ele está lá fazendo um tratamento oncológico, não está bem. Perguntei mais aberto, como é que você está? E aí a reação dela foi a primeira e única vez que isso aconteceu, ainda bem. Foi assim, nossa, mas como é que você acha que eu tô com um tumor na cabeça sabendo que eu vou morrer? Então, acho que você não queira nem saber como é que eu tô, peça a Deus para você nunca passar por isso. E aí, é importante, diante dessas reações agressivas ou raivosas nos nossos pacientes, a gente parar para fazer uma análise ali. Ela estava com raiva da Flávia Pessoa? Foi a pergunta que eu fiz? Foi porque ela quer que eu tenha câncer? Não é por aí. E aí é interessante a gente pegar esse momento e ver como é que ela está em casa. É uma pessoa que está tendo muitas dificuldades nos relacionamentos interpessoais dela. Ela está se isolando, ela acha que ninguém entende o que ela está passando, ela sente muito medo, mas ela se sente incompreendida. Então, do mesmo jeito que ela demonstrou essa raiva ali naquele momento, quando eu perguntei como é que você está, ela está demonstrando raiva lá com o esposo dela, com as amigas que vão conversar com ela, que ela já não recebe mais, porque ela se sente incompreendida. Ninguém vai entender o que está acontecendo com ela, porque é só ela que tem um tumor na cabeça e sabe que vai morrer. Então, é interessante, sim, que ela tenha expressado isso e falado também para a psicóloga, para a terapeuta naquele momento. Então,
Um ponto, a terapeuta saudável. Um outro ponto, a terapeuta jovem. Então, eu sou mais velha do que eu pareço, mas aconteceu recentemente assim. Fiquei sabendo que o paciente falou para uma outra pessoa da equipe assim, nossa, mas aquela psicóloga, ela é tão novinha, né? Eu não estou conseguindo falar as coisas para ela, porque ela lembra da minha filha. E aí, gente, quando me contaram isso, eu fiquei um segundo um pouco frustrada. Nossa, eu não estou conseguindo, né, fazer com que ele se sinta à vontade para falar e tudo mais. E aí eu, num segundo momento, eu já pensei, não é isso. Na verdade, é interessante que o problema, um dos problemas, uma das questões, é que esse paciente não falava do adoecimento dele em casa, principalmente com a filha. Então, se ele não está conseguindo falar sobre o adoecimento dele comigo, que sou jovem, que pareço muito nova, e que lembro a filha dele, que a filha dele, gente, tinha 11 anos de idade. Então, acho que eu tô super conservada. E eu atendi a filha dele, acho que é mais o jeito de falar, ou então, sei lá, uma pessoa jovem, uma menina e tudo mais. E ele falou, nossa, você lembra muito a minha filha. Então, conversar sobre o adoecimento é duro para ele. E conversar sobre o adoecimento com uma pessoa que lembra a filha dele, tá ali, é a dificuldade que ele tem. Em casa, ele não fala sobre isso com ela. Então, o que eu achei importante nesse caso é que ele reconheceu, e na medida que eu consiga, que ele converse sim comigo sobre o adoecimento dele, a ideia não é, então vamos botar um terapeuta mais homem e mais com uma faixa etária mais parecida com a dele, para ele se sentir, não, a questão não é essa, ele tem que conversar sobre isso, é comigo mesmo, com a menina que parece a filha dele, porque eu quero que depois ele consiga conversar com a filha dele, que ele não se esquive de conversar sobre isso com a filha dele, com aquela pessoa que é tão importante na vida dele, e é a maior dificuldade, ele tem muito medo do que vai acontecer, e ele não está conseguindo dividir isso com ela. Então, sim, nesse momento, o fato de eu ser jovem ajudou, acho que nesse caso, a evocar essa esquiva também do paciente em relatar sobre a doença dele, os medos comigo. E a gente vai trabalhar em cima disso. Então, meu objetivo é que ele entre nesse assunto comigo. Bom, e eu falei para vocês, então, da esquiva experiencial. Nesse contexto de psicologia da saúde, de psico-oncologia, é muito comum a gente ver essa demanda aqui da esquiva experiencial. O que seria isso? Uma indisposição a contactar determinados eventos privados que são avaliados negativamente. No contexto da saúde, especificamente da psico-oncologia, que frases eu costumo ouvir direto e que me dão sinais de que a pessoa está aí na esquiva experiencial? É assim, nossa, eu não gosto nem de ouvir o nome dessa palavra, câncer. Eu não gosto nem de pensar nisso, então nem me fala. Tem paciente que se você fala, não, e quando que você descobriu o seu câncer? Isso choca a pessoa. Eu não aceito essa doença, não está acontecendo isso comigo. E outra questão muito comum é, não, eu tenho que pensar positivo sempre, eu não posso desanimar, então eu não entro em contato com os estímulos aversivos relacionados com a doença, é só assim, ó, pensar positivo. E recentemente eu atendi uma paciente que me falou que participa de grupos de apoio a pacientes oncológicos, e ela falou que ela estava um pouco incomodada, porque ela percebeu que nesses grupos de apoio, era só isso, vai, força, menina, você consegue lidar com câncer, você é forte e tudo mais. Só que, eventualmente, tem um membro desse grupo que piora e pode ser que venha a falecer. Já se perderam pessoas do grupo muito importantes. E aí, quando uma paciente morre, elas não falam sobre isso. Porque o grupo é para falar de coisa boa, o grupo é para fazer oração, o grupo é porque todo mundo vai se curar. Elas não veem que tem esse lado também, a gente espera, a gente torce, a gente crê que muitos podem se curar, mas tem pessoas que não vão se curar. E como é que ficam essas pessoas? Que tipo de suporte que eles vão ter? Então, a esquiva experiencial pode envolver evitar falar sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, sobre o prognóstico,
As emoções são escondidas, é proibido sentir medo, tristeza, ansiedade, irritação ou qualquer outro tipo de emoção considerada negativa. As pessoas têm medo de sentir medo, como eu falei para vocês. Se eu sinto medo, isso significa que eu sou fraco, que eu não tenho fé suficiente. E coisas ruins podem acontecer porque eu pensei uma coisa negativa. Lembra da questão da força do pensamento que está tão forte na nossa cultura. Você tem que pensar positivo sempre. E você pode ter consequências muito ruins se você considerar uma alternativa diferente, que é a questão do pensamento engessado. As pessoas veem a cura como a única alternativa. Se eu pensar sobre outras possibilidades, desde a morte, ou outras como limitações, que eu vou precisar fazer adaptações, isso é muito aversivo. Então, eu nem entro em contato com isso, eu só penso na cura. Eu vou trazer para vocês um caso que eu estou atendendo agora, que é da Mariana, de 22 anos. Então, a Mariana, ela tem um diagnóstico de leucemia e ela trouxe como queixa para o início do acompanhamento psicológico dela, ela precisava de suporte emocional para o enfrentamento desse adoecimento. Ela tem 2 filhos com menos de 6 anos de idade e esses filhos são a principal preocupação dela. E aí, do histórico de vida dela, o que eu pude perceber, né? Fatos importantes. O pai abandonou quando ela era criança ainda, ela não teve contato com o pai, só recentemente ela retomou contato com esse pai e descobriu quem era o pai dela depois da doença. Ela descreve um afastamento da mãe. A mãe sempre foi muito afastada dela, trabalhava e com muitas cobranças de que ela não podia dar trabalho. Então, o amor era condicional e baseado no desempenho, que ela tinha que ser uma pessoa. É isso, assim, você não pode dar trabalho, eu não tenho tempo para lidar com os seus problemas. Você tem que andar na linha, porque eu tenho mais o que fazer do que pensar em você. Assim, em termos gerais, era mais ou menos isso aí, a relação dela com a mãe. E aí, uma irmã dela morreu quando eles eram crianças ainda. E aí ela disse que a mãe perdeu a fé, perdeu muito da fé dela quando a irmã morreu. Ela questiona muito Deus e tem muita dificuldade em lidar até hoje com a morte da irmã. Aí ela aparece agora, aos 22 anos, muito jovem, com uma leucemia. E ela era aquela que tinha que, não era para dar incômodo na mãe. Aí veio essa questão do adoecimento. No contexto atual, ela tem conflitos com o ex-marido, que é o pai de uma das crianças, não contribui, não dá pensão. E aí, imaginem que ela tem uma preocupação muito grande se ela vier a falecer, como é que vai ficar esse filho que o marido não participa dos cuidados, como é que eu vou deixar o meu filho com essa pessoa? E tem a sogra, ela mora na casa da sogra, mas essa sogra não parece não ter muita consideração com a questão do adoecimento dela, faz muitas cobranças, culpa ela, porque o marido, o filho dela, né, parou a vida para cuidar dela, e que isso é muito ruim. Ela tem conflitos com essa sogra. Não ela não se sente. Vocês estão percebendo que, de uma maneira geral, com quem que essa pessoa aqui pode contar e com quem ela pode dividir preocupações. O pai não é presente, a mãe era assim, não me dê preocupações, a irmã já morreu e ela já tem muitas questões com Deus, com uma filha morta, imagina-se 2, aí o ex-marido não contribui, a sogra culpa. Então é uma pessoa que tá difícil, né? Com quem que ela vai contar para dividir questões profundas. E ela ainda diz uma cobrança, eu quero ser para os meus filhos a mãe que eu não tive para mim. Então eu não posso ser fraca nesse momento, eu não posso ser vulnerável, eu tenho que ser forte e eu tenho que estar o tempo todo disponível para ser o melhor possível para essas crianças. Mesmo com quimioterapia, mesmo passando mal, eu preciso estar presente para os meus filhos. E aí, por fim, ela diz, olha, bem direta, a minha médica disse que não tem mais tratamento para me curar. E é isso. Bom, será que há dificuldades interpessoais, nesse caso da Mariana?
Ela enfrenta alguma dificuldade interpessoal? Será no contexto natural dela? Provavelmente sim. Então, a regra 1 da FAP é prestar atenção nos CRBs. O que eu digo, o que eu quero dizer com isso? Eu presumo que sim, que ela tem dificuldades interpessoais no ambiente natural. E eu preciso prestar atenção e tentar perceber se ela vai expressar alguma dessas dificuldades na relação terapêutica. Então, como é que ela é no ambiente natural? É uma pessoa que evita demonstrar vulnerabilidade, uma pessoa que se esquiva das emoções. Ela não revela seus pensamentos mais íntimos, ela não pode, né, revelar. E quais seriam os CRBs 1? Como que ela demonstra essas dificuldades na relação terapêutica? Foi uma paciente que chegou e se manteve muito distante da terapeuta. Ela focava muito nas questões objetivas, de guarda do filho, como é que ia ficar depois. Silêncio, muitas vezes, sem responder às perguntas da terapeuta. E muitos intraverbais. Isso daí é uma parte que eu não tenho que pensar, eu não devo pensar sobre isso, não quero falar sobre isso. Então, a gente precisa evitar o lugar comum na terapia, de falar para a pessoa, olha, você tem que ser forte, eu sei como é que você está se sentindo nesse momento, realmente, não pensa nisso não, que é melhor, isso vai passar, seja positivo, tenha fé. Isso quem fala é a comadre, é a vizinha, né? Não é o nosso papel como terapeuta falar esse tipo de intervenção. A expressão emocional na FAP, gente, é vista como um ponto crucial, mas não por ser curativa por si mesmo. Vocês já ouviram falar assim, olha, você tem que botar para fora, é importante, não guarde os sentimentos, porque senão você vai ter câncer, porque senão, enfim, não guarde, porque senão isso vai aparecer de alguma outra forma. Não é por aí que a FAP trabalha. A expressão emocional na FAP é tão enfatizada porque você vai ensinar, você vai mostrar para o seu paciente que as emoções são importantes à medida que elas são efeitos, que elas são sinais de que quais contingências estão ali em vigor. Se você está sentindo alguma ansiedade, medo, tristeza, isso são efeitos das contingências e é importante que a gente sinta, perceba quais são esses sentimentos para que a gente consiga entender que variáveis são essas que estão relacionadas com essas emoções. Então, se eu estou com um sentimento muito forte, quer dizer que eu estou em contato com variáveis de controle que são importantes. E à medida que eu me permito sentir, eu estou disponível também a desenvolver novos comportamentos e aprender novos comportamentos, na medida que eu aceito essas emoções. Então, a expressão emocional envolve um estado de vulnerabilidade, vocês não acham? Você falar das suas emoções mais profundas é um momento que você está se mostrando vulnerável ali para o outro. Então, a construção de uma relação terapêutica com intimidade, será que pode ajudar nesse ponto? Com certeza, né? Então, aqui o modelo ACL da FAP, vocês já ouviram falar? Então, é o A de Awareness, consciência, coragem e love, amor. Então, a partir desse do modelo ACL, qual que é a ideia? O terapeuta, ele tem que estar consciente, ele tem que prestar atenção aos comportamentos relevantes que ocorrem ali naquele momento, atento e consciente aos seus comportamentos e aos comportamentos do cliente, para então ele intervir para evocar comportamentos que sejam clinicamente relevantes. E aí que entra a coragem do terapeuta ir lá evocar esses comportamentos. A coragem é tanto do terapeuta como do cliente de passar a se comportar de uma forma diferente, uma forma em que ele está vulnerável. E aí o love, o amor, é a reação do terapeuta. Que consequência que esse comportamento corajoso do cliente de se mostrar vulnerável vai ter? Ele tem que ter como consequência um reforçamento natural e genuíno de bastante magnitude por parte do terapeuta, é o amor dentro da terapia. Então, o que é essa tal de intimidade na FAP? Como que a gente pode definir operacionalmente? Porque a gente fala de muita coisa, intimidade, mas o que é isso no contexto da relação terapêutica? Então, como eu falei para vocês, um comportamento que é vulnerável à punição social, e quando eu falo punição social, nem é só a pessoa te criticar, invalidar, pode ser uma punição quando o outro não se mostra disponível para estar presente, como você falou, isso também pune aquele comportamento vulnerável. Então, um comportamento que é vulnerável
a punição social, ele é reforçado pela resposta de outra pessoa, no caso, o terapeuta. Então, envolve a revelação dos pensamentos e sentimentos mais íntimos do paciente, e a partir disso, a partir da reação genuína, do reforço do amor dentro da terapia, isso vai gerar um senso de conexão e proximidade com o outro, que é o que eu estou chamando de intimidade dentro da relação terapêutica. Então, no caso da Mariana, a regra 2, evocar CRBs. Então, como eu falei, envolve coragem do terapeuta e do cliente. Então, a Mariana começar a falar sobre os seus pensamentos, sentimentos e medos, mostrar-se vulnerável, permitir ser vista pela terapeuta como alguém que tem dúvidas, tem medos, tem problemas e precisa de ajuda. Lembra que lá no ambiente natural dela, o tempo todo, ela tem que ser aquela pessoa que não incomoda os outros. E ela trouxe isso para a terapia. Então, o meu objetivo é que ela consiga se mostrar vulnerável e pedir a ajuda da terapeuta. Então, a Mariana, algumas falas dela. Eu estou muito angustiada. A médica disse que eu teria meses. Só que desde que a médica disse que eu teria meses de vida, já se passaram alguns meses. Então, eu estou muito angustiada. Eu só consigo pensar que meu tempo está acabando. E ninguém conversa sobre isso comigo. Dizem que eu tenho que ser forte e que eu estou desistindo. O que acontece depois da morte? Será que eu vou poder ver meus filhos depois que eu não estiver mais aqui? Eu tenho essa angústia e eu não tenho ninguém com quem compartilhar. Então, a partir do momento que a Mariana fala isso para a terapeuta e a gente consegue trabalhar esses medos, esses sentimentos, essas angústias da Mariana, eu estou entendendo que a gente está criando uma relação de intimidade. Como que deve ser a minha reação diante disso? Então, o terapeuta, ele pode dar um feedback genérico aqui. Nossa, olha, muito obrigada por compartilhar isso comigo. Isso vai ser muito importante para o seu processo terapêutico. São feedbacks genéricos, eu estou tentando acolher aquela pessoa, mas será que isso é mesmo reforçador? Então, dentro da FAP, a gente vai buscar sair um pouco dessa questão genérica e a gente pode trabalhar com autorrevelação do terapeuta. Então, uma possível reação diferente e que coloca mais o terapeuta como pessoa na relação seria assim, nossa, Mariana, vou te falar que eu tive muita dificuldade com você no início, porque eu percebia você muito distante. E agora eu percebo que você tem conseguido se abrir aos poucos. E nesse momento eu estou me sentindo muito próxima de você. Eu quero continuar do seu lado nessa caminhada. E aí é um desafio a gente reconhecer os CRBs. A gente falando aqui, eu parei, né? Montei slides, coloquei CRB1, CRB2, como que é a reação a cada um desses. Só que na hora que você está lá com o paciente, você tem que analisar naquele momento. É um CRB1 ou um CRB2, o que está acontecendo? Então, vou dar um exemplo para vocês da Dulce. Ela tinha 61 anos, casada, empresária, diagnóstico de câncer de mama há 10 anos já que ela lidava com esse diagnóstico. Múltiplas metástases ósseas, ela foi encaminhada para controle de dor no ambulatório de cuidados paliativos e foi encaminhada para acompanhamento psicológico também. Quais são queixas e demandas da Dulce? Afastamento do marido após o adoecimento. Ela se culpava muito por isso, ela achava que, realmente, né, eu perdi a mama e tudo mais, então eu entendo que ele não tenha mais interesse por mim, mas ao mesmo tempo eu gostaria que ele tivesse. Então ela fica nessa, ela vive um casamento de aparências, eles moram na mesma casa, e eles não estão casados de fato, ele não a acompanha, ele não fornece suporte para ela. Ela se sente muito sozinha, mas ela não pede ajuda. Ela diz às pessoas que está bem, que o casamento está tudo bem e que ela está ótima, é uma pessoa muito forte, que é vencedora do câncer. Aí, gente, um dia ela falou assim, vou falar o contexto. No final de um atendimento, eu falei, olha, Dulce, a gente vai precisar marcar seu retorno, mas vamos ver aqui que eu vou estar fora. Nos próximos dias, a gente vai colocar um pouquinho mais para frente. Ela falou assim, você vai casar? Que eu era noiva nessa época. Sim, eu vou sair para casar. Aí ela me falou a seguinte frase, doutora, pense muito bem antes de dizer sim na frente do padre. É na saúde e na doença. Você nunca vai imaginar que daqui a 30 anos você vai ter câncer e ele não vai cuidar de você. Aí, gente, isso foi quarta-feira e eu ia casar na sexta.
E ela me avisou só agora, para eu pensar muito bem. Aí, imagina, pessoal, imagina, o que vocês acham que eu fiz quando eu cheguei em casa e vi meu noivo na hora? Senta aqui. Deixa eu te falar um negócio. Se eu tiver câncer daqui a 30 anos, tu vai cuidar de mim ou não vai? Como é que é a situação? Né? Aí ele, cara, o que você tá falando? O que tá acontecendo? Mas, enfim, foi muito doído para mim esse momento aqui com a Dulce. Eu já estava acompanhando ela há bastante tempo. E, num primeiro momento, quando ela me fala isso, foi um balde de água fria. Eu pensei, nossa, mas que pessoa que insensível, né, às necessidades do outro. Como é que ela tá jogando em cima de mim os problemas dela, injusto, e aí tá me deixando desse jeito, pá, pá, pá. Fiquei chateada com ela. Chateada mesmo. E aí, né, louca, né, com meu noivo, meu Deus, será que ele vai cuidar de mim? Aí foi a minha primeira reação, né? Mas aí eu me dei conta, né, pensando no histórico dela. O que eu falei para vocês? Uma pessoa com muita dificuldade de assumir, né, as questões dela com o marido. Sempre o casamento é muito bom, tá tudo muito bem. Então, o que eu esperaria que ela, se ela fosse agir conforme ela age lá no ambiente natural, seria assim, ai, que legal, igual os outros pacientes falam, que legal, parabéns, vai lá, você vai ser uma noiva linda, o casamento é ótimo. Mas ela não me falou isso. Se ela tivesse agido assim, aí ela estaria sendo a Dulce, né, do ambiente natural. Mas, naquele momento, ela estava revelando toda a frustração dela. Estava falando, olha, é isso, imagina como que é duro você ser casada com uma pessoa 30 anos, na hora que você mais precisa, ele te abandona. Ele te abandona e continua morando na mesma casa. Como que é? E aí eu percebi, não é... Lembra que modelagem é aproximações sucessivas, né? Não é aquele comportamento assertivo, não agressivo, né? Lá que eu espero construir lá no final da cadeia com ela. Foi um pouco agressivo, né? A forma que ela falou comigo. Mas ela estava, né, modelando o comportamento. Podia ser até uma expressão de uma preocupação genuína. Vai ver que ela até gostava um pouquinho de mim. Ela estava preocupada, ela não quer que eu passe pela mesma coisa que ela estava passando nesse momento. Então, depois de toda essa análise, né, eu posso perceber se, na verdade, foi um CRB2. E por mais dolorido que fosse para mim naquele momento, prestes a casar, eu poderia responder a ela, puxa, eu estou me sentindo muito próxima de você agora, eu estou vendo a sua dor, como que deve ser difícil para você falar sobre as dificuldades do seu casamento. E eu, como alguém que vai casar daqui a pouco, eu tenho todos os meus planos, os meus sonhos e medo de que as minhas expectativas sejam frustradas também. Por isso, eu me sinto próxima a você nesse momento. Então, em resumo, a FAP propõe a aplicação de princípios comportamentais, como modelagem e reforçamento. A gente vai utilizar a relação terapêutica e um conjunto de regras para modelar CRBs 1 em CRBs 2. A gente espera que haja generalização para outras relações. E o terapeuta precisa estar consciente do seu impacto sobre o cliente, identificando comportamentos funcionais e não funcionais do terapeuta que podem aparecer na relação. Então, a importância do autoconhecimento aqui do terapeuta também. É preciso que o terapeuta reconheça as suas dificuldades. Falando aqui do contexto da psico-oncologia, se você tem dificuldade de falar sobre morte, se você tem seus medos a respeito de perder outras pessoas ou de você mesmo morrer, se você tem medo do adoecimento, como que você vai agir diante do seu paciente? Será que você se esquiva de entrar a fundo nesses assuntos? Então, a gente tem exemplo de colegas, de residentes lá no hospital, que, poxa, todo caso estava tranquilo. E aí os outros casos pegando fogo, um monte de situação acontecendo. Nossa, mas fulana, será ela dá sorte, né? Ela só pega caso que não tem demanda. E aí, quando a gente foi ver, não tinha uma dificuldade dela. A própria terapeuta, a própria psicóloga se esquivava de perguntar, de investigar, de falar sobre morte, de falar sobre perdas, de falar sobre o que é difícil na experiência do adoecimento. Então, esse é um comportamento, problema do terapeuta. E a gente tem que estar disponível para reconhecer as nossas dificuldades
e trabalhar nos nossos comportamentos-alvo. Então, se eu tenho essa dificuldade, em prol do meu paciente, eu tenho que me trabalhar para de que forma que eu vou abordar essas situações e apresentar comportamentos que sejam adequados e eficientes no interesse do meu paciente. Gente, o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. Muito obrigada pela atenção de vocês. Esse é o meu e-mail. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato.